Meus irmãos, a paz do Senhor, um prazer grande estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus e hoje chegamos aqui na lição de número 11. A editora CPAD preparou para falarmos sobre eclesiologia, doutrina da igreja, nesse primeiro trimestre do ano de 2024. E na lição de número 11, que será dada no dia 17 de março do ano corrente, vamos falar sobre o culto da igreja cristã, assunto de extrema importância para nós, a igreja. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Então, aqui na orientação que o nosso amado apóstolo Paulo dá à igreja que estava na cidade de Corinto, ali no primeiro século, e a nós hoje, é deixando bem claro que precisamos nos manifestar. E como nos manifestar, o padrão, o referencial desse expressar o nosso amor, a nossa gratidão ao nosso Deus por intermédio da adoração, nós temos salmos, nós temos hinos, louvores que devem enaltecer a pessoa do nosso Deus, temos doutrina, temos Bíblia, Escritura Sagrada e não podemos abrir mão de doutrina, temos revelação, temos aí clareza nas verdades de Deus e temos os dons do Espírito de Deus que são atuais, são para enquanto a igreja estiver aqui na face da terra. Temos língua, temos interpretação e tudo deve ser feito com ordem, com decência e para a edificação da igreja. Então nós precisamos seguir as orientações da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso manual, a nossa bússola, regra de fé e prática. E entender que o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, é o que ele coloca aqui, na verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração ao nosso Deus. Temos motivo para adorá-lo e o nosso Deus é o único digno de ser adorado. Ele é o único Deus vivo, todo-poderoso. Todos os demais não passam de pseudo-divindade. O homem, no estado de queda, inventa deuses de barro, de porcelana, de madeira. Israel mesmo, num estado deplorável que se encontrava em dado momento, cortava um tronco de árvore, a metade usava para cozinhar, fazer lenha, e a outra metade esculpia um deus para adorar, para se curvar e para beijar. Essas pseudo-divindades não pode fazer o mal, nem tampouco pode fazer o bem, porque são vaidades, como a Bíblia deixa bem claro, são vazios e são oco. O Deus vivo e todo-poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar, ele é eterno. E o culto, então, é um modo de nós, de forma coletiva, fazer o que fazemos diuturnamente, diariamente, como cristão, porque cristianismo fala de intimidade, relacionamento, comunhão com Deus, fala de vida pia, vida de piedade, de oração e de jejum. E no culto, de forma coletiva, com os nossos amados irmãos, cada um de nós somos membro do corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça e salvador desse corpo, e nós, então, como membros reunidos com os nossos irmãos, formamos
esse corpo, o corpo de Cristo. Temos então no culto a oportunidade de nos expressarmos em adoração, louvor, com o coração cheio de gratidão, irmãos, por tudo aquilo que o nosso Deus já fez por nós. E total rendição a Deus, total entrega. Ele é o nosso grande Deus e ele merece ser adorado. Leitura bíblica em classe está aqui na carta do mesmo apóstolo Paulo. Ele escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso. Capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21, nos diz assim o texto sagrado. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo. Então, uma das características do prudente, do cristão acautelado, do cristão sábio, é aproveitar bem o tempo, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Precisamos buscar entender a vontade do Senhor. E a vontade do nosso Deus está registrada no rolo sagrado, nas sagradas letras. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma doutrina para nós, cristãos. Paulo está falando para nós, a igreja no primeiro século, como eu falei, a igreja já na cidade de Éfeso, e para nós hoje, a doutrina, enquanto nós estivermos aqui como igreja na face da terra, palmilhando por essa vereda, nessa peregrinação, como forasteiro que cada um de nós somos, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa haver ação de graça nos nossos lábios, gratidão, reconhecimento de tudo que o nosso Deus já fez por nós, agradecimento deve haver sempre nos nossos lábios, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O objetivo da lição são 3. Primeiro, identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Compreender também o genuíno propósito do culto cristocêntrico e enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Introdução. Nesta lição, o que propõe o nosso comentarista, o nosso escritor desse trimestre. Vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. O que veremos aqui, irmãos? Aqui vamos entender que o culto é santo, é separado. Então, nós que amamos a Deus, por amor, por amá-lo, o honramos, o respeitamos, o reverenciamos, o cultuamos, o adoramos. Então, nós precisamos entender que o culto é santo, é separado. Embora diariamente, como eu já fiz referência, nós adoramos o nosso Deus, é uma vida de adoração, é um respirar o cristianismo, não podemos tomar o momento do culto, o horário que ali estamos no culto, como algo banal, como algo debalde, inútil. Pelo contrário, é de extrema importância e precisamos entender que o culto é santo e por esse motivo, deve ser um culto solene, um culto respeitoso. Deve haver ali uma reverência ao Deus que nós amamos. O culto deve ser cristocêntrico, Cristo no meio, teocêntrico, Deus no centro, no meio, e não antropocêntrico. Não vamos ali para um desfile de moda, para uma peça teatral, 1000 vezes não
não somos nós que devemos estar no centro, mas tudo deve ser feito tendo consciência de que Cristo é o centro desse culto respeitoso, solene, como ele coloca aqui. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus, observe, deve ser feito tudo para a glória do nosso Deus, para que Deus seja glorificado. Devemos entender quem é o nosso Deus e glorificá-lo pelo que ele é. É bem verdade que muito ele tem feito e faz por nós. Enquanto nós estivermos aqui, contamos com o seu suprimento, a sua provisão. Porém, para a glória do próprio Deus, pelo que ele é, e ele é precioso, um Deus que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E a prova do seu amor foi quando ele deu o seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Assim também mostraremos que a glorificação vai ficar claro de Deus, e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto. O culto tem essa marca e deve ficar cristalina, um glorificar o nosso Deus, o nome do nosso Deus, e uma edificação à igreja. Quando nós glorificamos o nosso Deus, irmãos, há um edificar entre nós o corpo de Cristo. E, por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica. Esse culto, nessa cerimônia, quando ele fala aqui de ritual, devemos entender que a Bíblia é muito importante que seja lida, explicada e aplicada. Não podemos abrir mão dessa verdade, irmãos. Precisa haver no culto pregação da Bíblia. Precisamos tomar tempo para meditar no nosso manual, a palavra do nosso Deus. Precisa haver uma adoração entusiástica, uma adoração com júbilo. Precisa ser algo alegre, não triste, cabisbaixo, com murmuração, com reclamação. Pelo contrário, 1000 vezes não. Precisa haver adoração com júbilo. Isso envolve a dinâmica da cerimônia. Precisa haver uma ordem, uma decência. O nosso Deus é um Deus de ordem. Isso fica claro na Escritura Sagrada. Mas não podemos amarrar as pontas. É claro que tem hora para iniciar, hora para acabar. Mas se nesse culto, irmãos, Deus começa a batizar no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas, começa a acontecer milagres, Deus começa a avivar o seu povo, não terá hora para acabar. Embora, claro que todos nós temos a liberdade de levantarmos e sairmos do culto. Isso é tranquilo, né? Nós somos livres. Porém, deve ter uma ordem, uma organização, o culto deve ter hora para iniciar, para acabar, porém não podemos amarrar as pontas. Acaba 9 horas e pronto. Não deve ser assim, porque, embora não aconteça sempre, mas Deus pode, em um culto, manifestar a sua glória de uma forma diferente e esse culto não terá, então, hora para acabar. Então, ordem e decência, sim, mas pontas soltas, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, tem liberdade para atuar dentro do tempo do culto e também continuar atuando até o momento que ele quiser atuar. E nós precisamos ter a sensibilidade,
discernimento para entender o que está acontecendo. A natureza do culto, o culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. É o que acontece diariamente, individualmente. Nós, cristãos, levamos uma vida de serviço a Deus, uma vida de entrega. Isso fala de vida pia, vida de piedade, de oração, de jejum, de tomarmos tempo para debruçar sobre o rolo sagrado. E no culto acontece a mesma coisa, uma entrega, uma vida consagrada a Deus. Então é uma continuação, sendo que ali estamos então em família, estamos ali mais reunidos com os nossos amados irmãos. Em um primeiro plano tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, e em segundo plano com a forma como se cultua. Então tem a ver com a nossa atitude, em primeiro plano, com a qual nós cultuamos o nosso Deus, e também, em segundo plano, como ele diz aqui, a forma como se cultua. Quando nós amamos a Deus, irmãos, naturalmente nós nos expressamos para o nosso Deus de uma forma que ele se agrada. Quando nós amamos o nosso Deus, nós o honramos, o reverenciamos, queremos agradá-lo em todo momento, diariamente. Então, o culto, ele acontece de uma forma muito natural. O culto, portanto, expressa uma combinação, não pode faltar, e não falta, uma combinação de obediência à palavra de Deus. Observe, irmãos, que cultuamos sendo norteado pela palavra do nosso Deus, a forma que ele foi cultuado pela igreja, e nós fazemos igual. A forma ritual da cerimônia, como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Então, nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, nossa bússola, e nós olhamos, dentre outros livros também, para o livro de Atos dos Apóstolos, vemos ali uma igreja que adorava, que cultuava, orava, jejuava, tomava tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, e nós devemos fazer da mesma forma. Enquanto os cristãos serviam, no grego aqui é leitogeon, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo, nesse momento, ele mesmo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, comissionou os primeiros missionários da igreja. Então, a operação do Espírito Santo era algo presente ali na igreja, ao ponto de, no momento em que a igreja estava ali cultuando, adorando a Deus, em dado momento, o Espírito de Deus chamou o homem, chamou Paulo, chamou também Barnabé, que foi companheiro de Paulo em algumas das suas viagens missionárias, e também chamou outros irmãos. Essa escolha sempre parte de Deus, é Deus quem escolhe. Claro que o chamado para evangelizar, pregar o evangelho, o ID, é um chamado para toda a igreja, mas dentro da igreja existe alguns chamados específicos dados por Deus a cada um de nós, e nós devemos cumprir. E é Deus quem nos chama, nos vocaciona. O culto deve ser solene. O solene, que nós já falamos, nos referimos ao que traz respeito, é majestoso. Significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Então, o conteúdo nós temos oração, jejum, temos salmos, temos louvores, temos os dons espirituais que são atuais, batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas. Temos então o conteúdo do culto,
e a forma deve ser uma forma de respeito, respeitosa com aquele que é digno de ser cultuado, que é o nosso Deus. Por isso o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. 1000 vezes não, irmãos. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Está lá em Corinto, a primeira carta, capítulo 12 ao capítulo 14. Ele colocando uma ordem ali como que deveria ser esse cultuar a Deus na coletividade, como igreja que somos. Isso deixa clara essa postura do apóstolo Paulo, esse cuidado, que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso temos na Bíblia o parâmetro, irmãos. Temos o referencial, como já temos falado, para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E é uma doutrina também para nós hoje, igreja do século 21. Nesse texto, mesmo os termos gregos, euximonos, traduzido como decentemente e decorosamente, e taxi, traduzido como ordem, isso nos leva a compreender, nos traz clareza, entendimento, compreensão, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter o quê? Decoro, decência, ordem, precisa ser algo respeitoso. O culto é santo, não podemos, irmãos, esquecer dessa verdade. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Nosso Deus é um Deus santo, nível absoluto. Santidade é um dos atributos de Deus que é comunicável. Então, nós precisamos entender que Ele é um Deus santo. E visto que Deus é santo, que Ele é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Isso fica claro em Ezequiel, capítulo 44, versículo 9, Amós, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 27, e Isaías, capítulo 1, versículo 13. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Então, não é porque temos liberdade em adorar o nosso Deus que podemos introduzir de tudo, irmãos, dentro do culto. Devemos ter aí o cuidado de avaliar a Bíblia Sagrada e entender o que podemos trazer para o culto e o que não devemos trazer, aquilo que não dá edificação. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque esse ressaltar no Novo Testamento o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida de serviço a Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. É muito importante nós entendermos o culto dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos arraiais, nosso acampamento, como uma continuidade, irmãos. Porque é possível, e falo isso com tristeza, nós, no domingo, cultuarmos a Deus, adorarmos a Deus, e na segunda-feira sermos pessoas completamente diferentes, como um camaleão, mudarmos de cor. Isso não deve ser assim. Esse culto deve continuar toda semana e todos os dias da nossa vida. O nosso caráter, o nosso agir, o nosso proceder, o nosso comportar, tudo isso deve envolver, que envolve a vida cristã, deve envolver também o cultuar nos dias de culto dentro do templo. O propósito do culto, primeiro propósito, como nós vimos na introdução, é glorificar o nosso Deus, é para a glória dele, para que o nome de Deus seja exaltado, e não
o nosso nome, mas o nome de Deus. É possível usarmos uma expressão bíblica que foi usada pelo precioso profeta João Batista. Importa que ele cresça e que nós diminuamos e, na verdade, falarmos somente de lábios, de boca para fora, e observarmos no culto que aquele culto é antropocêntrico, para a glória do homem. O homem que sobressai, aparece naquele culto, quando, na verdade, irmãos, nós devemos proceder de uma forma a desaparecer e que o nosso Deus seja visto para sempre e glorificado, não só através dos nossos lábios, mas também através das nossas atitudes. O culto é uma celebração que se faz a Deus, é cultuar a Deus. Essa é a finalidade, o escopo, o alvo do culto. Celebramos a grandeza de Deus, o quanto Ele é precioso, bendito, o quanto Ele já fez por nós, tem feito e continuará fazendo. Podemos contar com Ele, então precisamos celebrar a sua grandeza. Seus poderosos feitos não foram poucos, irmãos. Nós temos um Deus de obras, suas obras estão registradas na história. Um Deus vivo, todo-poderoso, e que nós podemos depositar todas as nossas expectativas nele, porque ele nunca, irmão, jamais irá nos decepcionar. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, é Cristo no centro, nunca antropocêntrico, nunca o homem no centro, irmãos. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. É justamente a nossa diferença como cristão é que vai atrair aqueles de fora. Então, não temos aí que usar meios, métodos profanos para atrair quem está de fora. Não é bíblico. Nós devemos ser guiados pela palavra do nosso Deus. Quem convence o ser humano do juízo, do pecado e também da condenação do inferno é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer o ser humano. Nós pregamos o Evangelho. Como arauto, proclamamos boas novas, mas o convencer não cabe a nós, cristãos, mas ao nosso Deus. Ele é quem acrescenta cada dia aqueles que hão de ser salvos. Ele é o único mediador. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e nós. Não existe outro mediador a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também Jesus é o eterno sumo sacerdote. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, exerce um sacerdócio duradouro e eterno. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, meu irmão, é qualquer outra coisa, menos culto. Não é culto. Perdeu o sentido de ser, dê o nome que quiser, mas não é culto. Quando não se cultua a Deus, de fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não tinham noção da finalidade da ceia do Senhor naquela ocasião, irmãos. E estavam ali levando carnalidade para dentro do culto, profanação. Viviam em dissensão, disputa, lado A, lado B. Viviam ali em inveja, em ciúme, e sentavam ali à mesa para participar da ceia. Alguns estavam doentes por fazer dessa forma e outros já haviam até morrido por tal atitude, por tal profanação. Era como se dissesse: o que vocês estão celebrando não é a ceia, e não era. Não era um culto, o que eles estavam fazendo. Não daquela maneira, da maneira que estava sendo feito. O que deixava claro não ser um culto, irmãos, era a maneira que estava sendo feito. Que isso fique claro hoje. Devemos analisar, avaliar a maneira que está sendo feito. E
observando que não tem glorificado o nome de Deus, é qualquer outra coisa menos culto. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas, há uma pintura, né, como se fosse um culto, para se parecerem com um culto, mas de fato é qualquer outra coisa, mas não é um culto. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência, não buscam glorificar a Deus. Nós observamos aí algumas reuniões em que pessoas estão enrijecendo os dedos da mão, estão colocando as mãos para trás, rodando, e faz um rodopio, umas danças que nós vemos em algumas outras religiões aí, religiões até de princípio africano, e alguns cultos onde há a unção do riso, pessoas rindo de uma forma exagerada e caindo por cima uma das outras, outros emitindo som de cachorro, e do outro lado outro emitindo som de gato, outro uivando como lobo. Vemos aí outros engateando como se fosse um leão, outros chupando o dedo, fazendo regressão, voltando à sua infância. Então, irmãos, vemos outros aí entrevistando demônios, invocando demônios e entrevistando esses demônios, não permitindo que eles saiam ali em nome de Jesus, mas perguntando de onde eles vieram, qual é a profissão deles, no que eles trabalham. E irmãos, essas manifestações e outras mais, é qualquer outra coisa, menos culto. Acontece dentro de alguns arraiais, e isso é uma falta de conhecimento bíblico consistente, sólido, clareza nas doutrinas cristãs. E quando não há um posicionamento bíblico, irmãos, doutrinas de demônio, doutrinas diabólicas adentram aos arraiais, e há essa confusão, e isso nunca foi culto que glorifique a Deus. E nós devemos ter cuidado, cautela, para que possamos agradar ao nosso Deus através da adoração. Precisamos jejuar, orar, estudar a palavra de Deus e, com reverência, temor, por amar o nosso Deus, buscar agradá-lo, irmãos, não só nos nossos gestos, mas também no conteúdo do culto, naquilo que estará sendo feito e deve ser feito para a glória do nosso Deus. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Então, esse culto, irmãos, que é prestado a Deus, quanto mais nós glorificamos a Deus, ele vai trazer edificação para nós, a igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar edificação. O verbo grego oikodomio, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer o quê? Edificação, para que, ao glorificar a Deus, haja uma edificação em nós, o corpo de Cristo. Um desenvolvimento, um amadurecimento em nós, através dessa glorificação ao nosso Deus. A edificação para a igreja está revelado. Por exemplo, nós vemos ali em Corinto, capítulo 14, e nesse capítulo, a primeira carta, o apóstolo disciplina os usos dos dons. Observe, irmãos, que ele não vai extinguir, suprimir o uso dos dons. Ele vai trazer disciplina, ordem, porque os dons são atuais.
ferramentas para enquanto nós, a igreja, estivermos aqui na face da terra. Então, no capítulo 14, ele vai ali corrigir alguns extremos, estavam resvalando para um extremo. E há ali também uma doutrina para não resvalar para outro extremo, quando ele diz, não proibais falar línguas. Então, nós precisamos entender esse equilíbrio, e a Bíblia nos traz esse equilíbrio certo de como agir. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina o uso dos dons na igreja pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse, então, edificada. Foi o ensinamento do apóstolo Paulo ali, a igreja que estava na cidade de Corinto, e para nós também. Assim também, quando alguém está profetizando, nós, nesse momento, não é momento de falarmos ali naquele momento em línguas, não é momento para ficarmos afinando os instrumentos, não é momento para nenhuma outra atividade, irmãos. Alguém começou a falar em línguas e a profetizar, trazendo a interpretação das línguas, falando em português com a igreja, é o momento da igreja se calar para julgar à luz da Bíblia, tendo a Bíblia como um aferidor, o que está sendo falado para a igreja. É o momento da igreja avaliar, analisar, ficar em silêncio o que está sendo falado. Observe que Deus não se contradiz, Deus não vai usar alguém hoje para contradizer o que ele já disse na sua palavra. Então, precisamos julgar, a orientação da Bíblia para nós, quando alguém estiver profetizando dentre nós, à luz da Bíblia, o que está sendo falado, e para ver se há uma coerência, uma coadunação, se é bíblico o que está sendo falado, se realmente é o próprio Deus que está usando aquele instrumento em dado momento. Tudo isso fala de uma ordem, de uma decência, irmãos, e não uma algazarra, né? Não algo desordenado, bagunçado. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério de ordem, de organização, de equilíbrio. É doutrina para nós. Como que a igreja saberá como se comportar se não há doutrina, se não há quem ensine, quem oriente, quem tome tempo para ensinar também sobre os dons espirituais? O apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação e deve ser a nossa preocupação, porque como obedecer o que não sabemos, o que nunca ouvimos, o que não tomamos conhecimento? Então, entra a importância, relevância da doutrina, do ensino. Da mesma forma, os dons ministeriais, que nós vemos ali em Efésios capítulo 4, versículo 11, deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. A liturgia do culto, irmãos, a exposição da Bíblia, o movimento pentecostal, nós somos assembleanos, tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia. Sempre, irmãos, no pentecostalismo genuíno, nasceu com essa verdade, o compromisso com a autoridade da Bíblia. Sempre fomos bíblicos. Se em dado momento alguém aí se disse pentecostal, abriu uma igreja no fundo de quintal, botou lá o nome, Igreja Evangélica Pentecostal, e começou com algumas ideias danosas, deletéria, nociva, não coloque isso na nossa conta, porque não foi assim que iniciou o movimento pentecostal. Pelo contrário, o movimento pentecostal inicia-se e mantemos a autoridade bíblica e valorizamos o estudo bíblico genuíno, sério, bem calcado, fundamentado biblicamente. Tomamos tempo para examinar o rolo sagrado e ensiná-lo com exatidão. Para governar
toda crença. Então, o movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar, para nortear, para nos dar o caminho de toda crença, experiência e prática. Então, toda experiência deve ser avaliada à luz da Bíblia. Devemos, para observar se é bíblico essa experiência, se essa prática é bíblica, se essa crença é bíblica, ter a Bíblia como o nosso manual e analisar toda manifestação à luz da nossa regra de fé e prática, que é a palavra do nosso Deus. Dessa forma, nós pentecostais viram a necessidade de julgar é analisar, avaliar, e o crente maduro julga tudo e retém o que é bom, julgar o mérito de todo ensino, manifestação espiritual, a nossa postura assembleana, irmãos, agir dessa forma, manifestação espiritual, e avaliar a conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, a nossa postura é analisar, avaliar, julgar o mérito de todo ensino, manifestação espiritual, conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, que é a Bíblia. Essa é a nossa coerência, o nosso jeito de agir. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia deve ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Então, num culto, precisa haver leitura da Bíblia, explicação do que lemos e aplicação, contextualização daquilo que explicamos, a palavra de Deus. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que a Escritura tem no culto, irmãos. Então, é um equívoco essa coisa de... claro que nós entendemos que o louvar o nosso Deus é de grande importância. Nós vimos aqui e mencionamos no início. Mas louva... Quando não tem mais ninguém para louvar, fica procurando alguém para louvar. E se não tem nem no culto, busca até fora da nave para poder louvar, e 15 minutos, 10 minutos de Bíblia. Isso é um absurdo. E ainda tem a cara de pau, né? Queria aqui uma palavra mais tranquila, mais leve, né? Mas a cara de pau de dizer que chegou o melhor momento do culto, né? Imagina se não fosse o melhor momento. Dá somente 10 minutos, 15 minutos para a palavra. Imagina se não fosse o melhor momento, né? Nem palavra teria. Então, nós devemos ter cuidado para o lugar. E isso fala muito ao nosso respeito. O lugar que nós damos à palavra de Deus no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, ele é o nosso padrão, irmão, nosso referencial. Como ele agiu, irmãos? Como ele agiu no ministério dele, com relação ao ensino, à doutrina, em relação à pregação. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição da Escritura a base de seu ministério. Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Escrevendo sobre a liturgia do culto da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, instrução, no grego didache, como uma das necessidades da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. É extremamente necessário, irmãos, que haja doutrina, que doutrinemos o rebanho, que haja instrução, educar o rebanho. Quantos problemas seria evitado para nós mesmos, irmão? Depois a gente coloca a mão na cabeça, por que isso está acontecendo comigo? Para nós mesmos, problema para nós mesmos que nós criamos. É como se nos embolasse numa teia de aranha, né? Aí quanto mais nos mexesse, mais nos enrolava nessa teia,
nos enrolamos nessa teia de aranha, quando não há doutrina, instrução, ensinamento bíblico sério, com responsabilidade, exatidão bíblica. Paulo nos deixa o exemplo, escrevendo sobre a liturgia no culto da igreja de Corinto. O apóstolo pôs doutrina, instrução, como uma das necessidades da igreja. E nessa igreja havia problemas, irmão. Imagina numa igreja que não há doutrina, não há ensinamento sistemático em ordem nessa igreja. Vai examinar, né? Às vezes tem uma capa de verniz, mas na essência, no conteúdo dessa igreja, problemas sérios, irmãos, de grande complexidade e que não são resolvidos, são empurrados para embaixo do tapete. Mas essa lição está aqui, foi programada pela nossa amada editora CPAD e não foi em vão. É para que possamos, então, engatar uma marcha ré e voltar. Voltar sabe para onde? Para os trilhos, para a Bíblia, para a palavra do nosso Deus. Sendo humilde, vamos agir dessa forma. Não sendo, continuaremos na nossa tortuosa marcha. Encontramos esse mesmo apóstolo e devemos andar nas pisaduras do apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros, quem? Barnabé, seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. Atos, capítulo 15, versículo 35. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo, fazendo o quê, irmãos? Contando história do sítio Pica-Pau Amarelo, história da Turma da Mônica? Não, ficou lá expondo as Escrituras. Atos, capítulo 18, versículo 11. A adoração entusiástica, irmãos. Precisa haver júbilo, alegria no nosso cultuar a Deus. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A palavra salmo, usada nesse texto, traduz o grego, pássamon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica, né? Com júbilo, com alegria. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. Então devemos adorar com alegria, né? Com regozijo. Isso é de grande importância, essa postura. Lugar da adoração no culto pentecostal, de extrema importância, irmãos. Devemos continuar orando pelos jovens que ali estão, os músicos, aqueles da equipe de louvor, devem ser alvo da nossa oração, busca a Deus por eles. Um grande teólogo pentecostal, William Menzies, esse é muito fera. Destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos, alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletivo e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos. Devemos levantar mãos santas, sem ira e sem contenda, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Irmãos, nesta lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira, como se fosse algo sem importância. Não é. É muito importante o culto, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, que já falamos, então o culto que se presta a ele também
tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio, irmãos. 1000 vezes não. Sem vida, não. Precisa ser um culto onde temos o coração aquecido e a nossa alma inflamada. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula, querendo o nosso amado Deus me dando vida até lá. Na próxima pré-aula, na lição de número 12, nós iremos falar sobre o papel da pregação no culto. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, para estarmos aqui compartilhando da tua bendita e preciosa palavra. Continue conosco, ó Pai, no decorrer desse dia. Ó Pai, somos completamente dependentes do Senhor. Nos dê o teu norte, o teu governo, a tua orientação. Continue, ó Pai, nos fortalecendo, nos dando coragem na caminhada. Peço uma bênção especial sobre a vida de todos aqueles que estarão participando dessa pré-aula. Meu Deus amado, nos ajude, ó Pai, precisamos do Senhor. Ó Pai, aquece os nossos corações, inflama a nossa alma. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas, ó Pai, pela salvação da nossa alma, pela certeza, a convicção que pelos méritos de Cristo, ó Pai, iremos passar toda a eternidade contigo. Meu Deus amado, obrigado também por cuidar de todas as áreas da vida de cada um de nós, teus filhos, nós, a igreja. Tu és um Deus grande, todo-poderoso. Somos gratos, ó Pai, ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós assim oramos, ó Pai, e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.